Shalom, bom dia, bom dia. Deus abençoe grandemente seu dia, em nome de Jesus. Estamos aqui no Devocional capítulo 3 do livro de Marcos. Então a gente vai já para essa leitura, mas antes eu quero te convidar para nós orarmos e darmos aquele bom dia especial ao nosso amigo Espírito Santo. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Bom dia, Espírito Santo de Deus. Bom dia, querido amigo, amado de nossas almas, Rei dos Reis, Príncipe da paz, leão da tribo de Judá. Tu és Senhor dos senhores. Obrigada, papai, pela tua palavra, pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu favor em nossas vidas. Tu és o nosso Deus, nós não queremos nenhum outro. Tu és santo, papai. Ensina-nos hoje a tua palavra. Fortifica-nos na tua palavra. Em nome de Jesus, que seja feita a tua vontade. Em nome de Jesus, nos traz discernimento espiritual, nos enche de sabedoria. Amém? Glória a Deus. Bom, o capítulo 3 aqui a gente está vendo, é uma continuação, né, do que falava no 2 sobre Jesus ser o Senhor do sábado. E aqui começa assim. Em outra ocasião, ele entrou na sinagoga. Estava ali um homem com uma mão atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. E por isso o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhe perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, e disse ao homem: estenda a mão. E ele a estendeu. E ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderia matá-lo. Eles não estavam satisfeitos de Jesus curar, de Jesus libertar, de Jesus fazer tantas coisas, né? Eles achavam que era uma heresia Jesus ir contra a palavra, né? De estar curando no sábado. Isso não era bem visto. E imagina que isso trazia tanta inveja, tanta raiva neles, que eles agora estavam planejando, maquinando a morte de Jesus, a morte de alguém. Imagina, para eles não era bom curar, mas matar tudo bem, né? Porque eles estavam fazendo isso. E muitas vezes eu e você fazemos isso. Não dá pra gente ficar julgando eles, porque a gente, não vou fazer tal coisa não, que é feio, é pecado. E é pura religiosidade, mas daqui a pouco faz uma outra coisa muito pior. Então cuidado, viu? Cuidado de não ser um fariseu aí, de não estar fazendo coisas erradas. Vamos continuar aqui, versículo 7. Jesus retirou-se com seus discípulos para o mar. E uma grande... Eu falei já do mar, né? Jesus amava o mar. Eu falo que ele era surfista. E uma grande multidão vinda da Galiléia o seguia. E quando ouviram a respeito de tudo que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom foram atrás dele. E por causa da multidão ele disse aos discípulos que lhe preparassem um pequeno barco, para evitar que o comprimissem, pois ele havia curado a muitos, de modo que os que sofriam de doenças ficavam se empurrando para conseguir tocar nele. Sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: tu és o Filho de Deus. Mas ele lhes dava ordens severas para que não dissessem quem ele era. Então a gente viu aqui, né, Jesus ele sai do meio das multidões. Ele é muito procurado nas multidões, né? E ele fica ali meio que encurralado e ele percebia, né, que as pessoas que precisavam de ajuda, de doente, ficavam se empurrando, meio que se matando ali para estar perto dele. Vamos seguir aqui. Jesus subiu a um monte chamado e chamou a si aqueles que ele o quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os apóstolos para que estivessem com ele e os enviasses a pregar, e tivesse autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que escolheu. A gente está vendo aqui a escolha dos 12 apóstolos. E por quê? Jesus fazia tudo isso sozinho, né? Curava, libertava, e era uma multidão, e ele via ele se imprensando, se acabando, e ele seguindo, ia para o mar, para a montanha, e era muita gente que precisava de Jesus. E agora ele escolheu 12 apóstolos que vão se estender, né? Vão, em nome de Jesus, começar também a expulsar demônios, a curar enfermos. Então não é mais só Jesus. Agora são esses 12. E esses 12, a partir deles é que a gente sabe hoje sobre toda essa história, que a gente também conhece
a palavra e que nós temos poder e autoridade no nome de Jesus também para fazer essas mesmas coisas. Então, assim, tem um propósito, você tem um propósito sendo chamada por Deus. Você é, de repente, uma dessas 12 de Jesus para se estender o ministério dele, para que alcance mais pessoas. Tantas pessoas estão precisando de ajuda perto de você. E você é uma dessas. Vamos ler aqui o nome dos 12 que ele escolheu naquela época. Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, os quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Lembra de Zebedeu? Filho do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Então a gente está vendo aqui que o livro de Marcos quem escreveu, quem detalhou, quem tinha um amor por Jesus muito grande, né? Que ele colocou aqui Jesus como servo, né? Colocou a excelência de Jesus e os milagres. Marcos deu grande foco para tudo que Jesus fazia. Ele não era um dos 12, assim como Lucas também não era. A gente viu que Mateus, o primeiro livro, e João, que é o último livro desses 4 da biografia, são 12 de Jesus, né? Então, repetindo para você, porque eu muitas vezes já me confundi com esses 12 de Jesus. Então, a gente sabe que é Simão, que é Pedro, né? Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, os quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes. As pessoas falam de Tiago, né? Um é o filho de Alfeu e o outro é o filho de Zebedeu, que é o irmão de João, né? E tem um livro chamado Tiago, que esse outro livro de Tiago é o irmão de Jesus quem escreve. Quando a gente vem aqui para trás, a gente vê, ó, eu acabei de passar por ele aqui. Tiago, ele é escrito pelo irmão de Jesus, que também se chamava Tiago. Já passou aqui, não vou achar agora. Ele é pequenininho, é o livro de Tiago, que foi escrito pelo irmão de Jesus, ou seja, não era nenhum dos 12 de Jesus, ele tinha 2. Deus completa o que ele começa, ele nos conhece pelo nome. Então, a boa obra que Deus começou em sua vida, ele vai terminar, em nome de Jesus, amém? Vamos aqui seguir, versículo 20. Então, Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e seus discípulos não conseguiam nem comer. E quando seus familiares ouviram falar disso, familiares saíram para trazê-lo à força, pois diziam, ele está fora de si. E os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está com Beelzebu, pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa demônios. Então Jesus os chamou e lhes falou por parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido, essa pulseirinha aqui, dia 5 de fevereiro de 2023, vai romper, porque a gente vai entrar em Moriá. Essa pulseirinha aqui era só um ato simbólico para a gente lembrar da nossa nova casa, né? De Moriá. Para quem não sabe, não acompanha, né? Eu sou da Primeira Igreja Batista do Brasil e a gente está construindo uma sede nova, que é Moriá. E 5 de fevereiro é o dia que a gente vai entrar lá, nós estamos super felizes. E essa pulseirinha aqui não vai mais existir. Aleluia, glória a Deus. Que eu vi ela passando aqui rápido e quis explicar com muita alegria, né? Nós estamos indo para nossa casa própria, para Moriá. Aleluia. Então Jesus está explicando aqui sobre um reino dividido, né? Que não subsiste, não fica em pé. Cadê? Então Jesus os chamou e lhes falou por parábolas, como pode Satanás expulsar Satanás? Se o reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. E se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim. De fato, ninguém pode entrar na casa de um homem forte e levar dali os seus bens, sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. E Jesus falou isso porque eles estavam dizendo, ele está com o espírito imundo. Rapaz, isso aqui ministra muito meu coração, sabe de que forma? Eu acredito que eu falei lá em Mateus que tinha isso também.
sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu morria de medo, porque eu achava que qualquer coisa que eu pensasse de ruim, eu poderia estar blasfemando contra o Espírito Santo. E aí eu evitava, e aí eu ficava, meu Deus do céu, não posso ter esse pecado eterno, não quero morrer no inferno e tal. E eu ficava pensando, né, tipo, uma vez eu lembro que eu xinguei, falei alguma coisa, e aí minha mãe falou, rapaz, olha o que você está fazendo, é blasfêmia contra o Espírito Santo, não tem perdão. Eu era criança, desde isso, pronto. Tudo eu quis pensar o que era blasfêmia contra o Espírito Santo, o que eu podia e o que eu não podia falar. E o entendimento que eu tive recente é que a blasfêmia contra o Espírito Santo é você não acreditar no Filho de Deus, é você não confessar Jesus como o único Senhor e Salvador de sua vida. Sabe que Romanos 10:10 diz de você crer com o coração e confessar com a boca que Jesus Cristo é o Senhor? Pois é, se você não tem isso, você vai para o inferno. E é uma coisa que não tem perdão. Você não confessar Jesus, você não ir para o céu. Essa é a porta. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, assim, é preciso passar por ele. É preciso confessar. E se você não fizer isso, é como se você não acreditasse em nada disso. E aí é fogo, né? Um inferno, é um enxofre. Vamos finalizar esse capítulo aqui. Ele é bem curtinho, agora é muito importante, principalmente porque tem muita gente que acredita que Jesus não teve irmãos, só era Maria e José. Maria, ela foi incrível, a mãe de Jesus, ela gerou ali Jesus na virgindade, ela foi muito obediente a Deus, uma pessoa maravilhosa. Mas depois que Jesus nasceu, ela sim consumou o casamento dela com José, ela teve outros filhos, eles tinham uma família grande de irmãos e de irmãs de Jesus. E aqui fala um pouco sobre isso, a mãe e os irmãos de Jesus. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus ficando do lado de fora e mandaram alguém chamá-lo. E havia muita gente assentada ao seu redor e lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Aqui ele está falando da família de Deus, né? Agora você lembra que um pouco mais cedo, aqui quando a gente viu, eles falaram que a família dele estava enlouquecida. Por quê? Porque tinha muita gente atrás dele, muita coisa acontecendo, ele curando, ele libertando, dizendo, meu Deus, Jesus está louco, a gente tem que tirar ele de lá. Foi tipo isso. A gente leu isso aqui um pouco mais cedo. Cadê os discípulos? Então, Jesus entrou numa casa novamente, reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares, ao versículo 21, quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam, ele está fora de si. Então a família dele já não acreditava que ele tinha que fazer isso, já não queria mais apoiar o ministério dele, achava que era muita loucura o que ele estava fazendo. E aí eles vieram para pegar Jesus meio que à força, e aí Jesus está dizendo, por aí, quem são eles? Minha mãe, meu irmão, minha família é quem faz parte do reino, né? É quem faz a vontade de Deus. Então é sobre isso. Deus ministrou muito meu coração, e quando eu passei nessa passagem aqui que eu nunca tinha percebido, dos familiares dele dizendo que ele estava muito louco por conta disso, e aí vieram para pegar ele à força, para tirar ele do ministério dele. E aí ele fala sobre isso, da família dele. Mais uma oportunidade para você ver. Ele tinha, assim, irmãos e irmãs. Lá no livro de Mateus, inclusive, fala o nome dos irmãos dele e fala das irmãs dele. Então, assim, não tenha dúvida. Leia a palavra, que a palavra liberta.